Oi pessoal, aqui é o Paulo. Vamos continuar com a parte do nosso curso que é Análise Estrutural, dessa vez traçando os diagramas de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. O diagrama de esforço cortante ele vai demonstrar o comportamento da peça quanto ao esforço interno de cisalhamento, ou seja, de corte, de deslizamento de uma seção em relação à outra. Já o momento fletor ele é um esforço interno de reação à tendência de flexão da peça. Portanto, no momento fletor, eu tenho um afastamento angular de uma seção em relação à outra, o que produz simultaneamente um efeito, uma deformação de tração na fibra inferior e compressão na fibra superior, ou vice-versa, vai depender da composição das forças. Perfeito? Então nós vamos começar com um exemplo bem simples, uma viga biapoiada com 6 metros de comprimento, onde estão atuando duas cargas, uma de 10 kN a 2 metros do apoio A e outra de 20 kN a 4 metros do apoio A. Então a nossa primeira providência é calcular corretamente as reações de apoio, e aí é preciso muita atenção no cálculo desse parâmetro. Perfeito? Então vamos nessa. Então teria aqui o somatório das forças em Y igual a 0. Logo eu já começo com RA mais RB igual a 30. Essa é a minha primeira equação. Depois eu faço o somatório dos momentos em relação a A. Terei então a força de 10 kN produz momento no sentido horário em relação a A. A força de 20 também produz momento no sentido horário. Distância até o apoio A dessa força de 20 é de 4 metros. Eu tenho mais a força RB, que também produz um momento, né? RB vezes 6 o braço de alavanca aqui rodando no sentido anti-horário, tudo isso aqui igual a 0. Calculando, isso aqui RB igual a 16,67 kN. Logo, substituindo o RB na primeira equação, eu terei que o RA vai ser igual a 13,33 kN. Então, rapidamente, nós calculamos aqui as reações de apoio. Muito bem, vamos começar pelo esforço cortante. E vamos começar analisando o cortante pela esquerda, da esquerda para a direita. Então, cortante, vamos começar fazendo essa análise, cortante pela esquerda. Eu não poderia começar pela direita? Vocês poderiam perguntar. Sim, eu poderia. Como a minha peça ela deve estar inteiramente em equilíbrio, tá? Esses resultados devem ser os mesmos, tanto entrando pela direita quanto pela esquerda, quanto pela direita. Então vamos começar pela esquerda. Na seção, vejam só que eu separei as seções sempre onde há carga concentrada. Onde há mudança de carga, eu coloco as seções. Então eu teria aqui a seção S0, teria aqui a seção S1, teria aqui a seção S2 e aqui a seção S3. Então vamos verificar o cortante em S0. Cortante na seção 0 é igual à reação de apoio, a única carga que eu tenho aqui em S0. Portanto, em S0, meu cortante é igual à reação de apoio, é igual a 13,33 kN, é positivo. Entrando pela esquerda, meu cortante é positivo quando o vetor está na direção de baixo para cima. Observem que o cortante ao longo desse trecho, como eu não tenho nenhum tipo de carregamento aqui, né, ele é exatamente o mesmo, 13 kN.
Agora a gente tem que fazer uma análise relativa aqui à seção S1. Vocês observem que na seção S1 eu tenho uma carga concentrada. Vamos analisar essa seção aqui. Ó. Aqui eu tenho a seção S1. Tenho uma carga concentrada aqui de 10 kN. Ora, pela esquerda, na seção imediatamente anterior à força, eu tenho um cortante de... Põe a resultante do meu cortante aqui, 13,3 kN positivo. Não é isso? Aqui eu tenho 13,33 kN. Veja que a minha seção permanece desequilibrada. Eu tenho 13,33 para cá, tenho 10 para cá. Para que minha seção permaneça equilibrada, eu teria que ter aqui, do lado direito, uma forçazinha de 3,33 kN. Agora minha seção está equilibrada. Tenho 13,33 para cima, 13,33 para baixo. Tá? Então, quando eu tenho a presença de uma carga concentrada, eu tenho que examinar a seção imediatamente anterior à aplicação da carga, à esquerda, portanto, da carga, e a seção imediatamente posterior à direita da carga, seção à direita da carga. Perfeito? Então tá. Em S1, o cortante à esquerda, ele vale, portanto, 13,33 kN. Mas o cortante em S1 pela direita, para que a minha seção permaneça equilibrada, ele vale 3,33. Tá? 3,33, mas eu estou analisando a direita, esse 3,33 aqui, estando para baixo, analisando pela direita, pela convenção de sinais do cortante, ele também é positivo. Portanto, eu tenho aqui 3,33 kN positivos. Certo? Muito bem. Na seção S2, eu tenho a mesma situação. Não é verdade? Tenho a mesma situação. Vou ter que fazer a análise pela direita e pela esquerda. Então, na seção pela esquerda, em S2, quanto é que eu vou ter? Exatamente o valor que eu teria, o valor que eu tinha aqui à direita de S1, porque eu não tenho nenhum outro tipo de carregamento nesse trecho. Portanto, à esquerda da seção S2, o ponto de aplicação da carga de 20 kN, eu tenho ainda um cortante de 3,33 kN. Mas o que é que acontece? Na seção S2, pela direita, ele vai modificar esse valor, porque eu tenho uma carga concentrada de 20 kN. Vamos analisar a seção. Está aqui a minha seção. Eu tenho um esforço aqui. Eu tenho um esforço aqui de 20 kN. Cheguei aqui pela esquerda, um esforçozinho, um cortante de 3,33, tá? Eu tenho que equilibrar a minha seção. Na verdade, para que essa seção permaneça equilibrada, eu tenho que ter, olha, 20 menos 3,33, eu tenho que ter aqui pela esquerda, pela direita, um esforço cortante aqui de 16,67 kN, não é verdade? Para que a seção tenha os esforços, a somatória dos esforços iguais a zero. Portanto, pela direita, quanto é que vale o meu cortante? 16,67. Opa, mas ele está aqui nessa posição, está nessa direção pela direita. Se ele está de cima para baixo pela direita, eu considero então negativo o meu cortante, menos 16,67 kN. Tá? Muito bem. O cortante em S3, como eu não tenho nenhuma carga nesse intervalo de S2 para S3, qual é a resultante que ele chega em S3? Exatamente o cortante que ele tinha em S2 pela direita, ou seja,
menos 16,67 kN. Perfeito? Muito bem. Já que eu achei todos os meus valores em cada uma das seções, agora é hora de plotar meu gráfico. Tá? Plotar o gráfico de esforço cortante, que vai me mostrar uma espécie de radiografia, o comportamento da peça quanto aos esforços de cisalhamento. Perfeito? Então vamos nessa. Eu tenho aqui, vamos plotar aqui, vamos marcar essas ordenadas, tá, no cortante. Então eu coloquei aqui o eixo da peça para traçar o cisalhamento, aqui eu coloquei também o eixo, repeti o eixo para traçar o diagrama de momento fletor. Então vamos lá, em S0 eu tenho 13,33 positivos. Vamos marcar então aqui 13,33 positivo. Vamos marcar ele aqui. Tá? Em S1 pela esquerda eu tenho 13,33 também. Portanto aqui, ó, eu já posso traçar a primeira parte do meu diagrama. Ele é constante até aqui, ó, até aqui um pouquinho antes de chegar no ponto. Só que aqui, gente, eu tenho a minha carga concentrada, tá? Então, pela direita, eu vou ter quanto? Pela direita, 3,33. Então, olha só, teria aqui, ó, 3,33. Vou marcar aqui, vamos lá. Então, aqui ele sai com 13,33 kN. Aqui também ele está com 13,33 kN, tá? Mas aqui eu tenho uma carga concentrada de 10. Então ele vem para cá com um cortante de 3,33 pela direita. Vocês observem que a carga concentrada ela produz uma espécie de descontinuidade no diagrama de esforço cortante, tá? Ela vinha aqui com 3,33 pela esquerda, à direita ela fica com 3,33 para que a seção se mantenha equilibrada. Muito bem. Então, observem que eu tenho também pela esquerda aqui em S2, eu tenho o valor de 13,33. Portanto, o gráfico que vai descrever nesse trecho o cortante também vai ser uma constante, não é verdade? Uma constante. Olha só, uma constante. Tá? Chegou aqui, ó. Quanto é que vale o cortante aqui na seção S2 pela esquerda? Cortante aqui na seção em S2 pela esquerda vale também 3,33 kN. Opa, mas eu tenho aqui uma descontinuidade. Tenho aqui uma carga concentrada de 20, que faz com que o meu cortante pela direita ele desça, ele vá para 16,67. Vamos traçar melhor isso aqui. Então tá, ele desceu aqui, tá com menos 16,67 kN. Observe que agora em S3 pela esquerda eu tenho um cortante também de 16,67. Portanto, aqui também eu tenho uma constante, um gráfico constante. Desenhar melhor aqui esse gráfico. Tá? Tenho esse gráfico constante, portanto eu chego aqui também com 16,67 kN. Tá? Só que aqui eu tenho carga concentrada, tenho uma descontinuidade aqui provocada por RB. Observem que o cortante que eu cheguei pela esquerda, ele tem que ser exatamente igual à reação de apoio em RB, é exatamente o que aconteceu, não é isso? Então vamos lá, vamos fechar nosso diagrama de esforço cortante, aqui está ele, né? Traçado aqui o diagrama de esforço cortante,
Então, esse é o comportamento do esforço cortante ao longo do eixo dessa vigazinha biapoiada. Tá certo? Então, aqui eu tenho cortante. Vou traçar direitinho aqui o cortante. Esse aqui, então, é o meu diagrama de esforço cortante. Muito bem. De posse do diagrama de esforço cortante, a gente passa a traçar o momento fletor, tá certo? O momento fletor. Vamos a ele, então. Então vamos lá, momento fletor, e vamos fazê-lo também entrando pela esquerda, tá? Então vamos lá, momento fletor na seção S0, quanto equivale o momento fletor na seção S0? Óbvio que na seção S0 eu só tenho uma carga concentrada atuando sobre ela, quer dizer, corresponde a uma carga sobre um ponto material, portanto, o meu momento fletor em S0 vale 0. Vamos analisar agora o momento fletor na seção S1. Observem que aqui, gente, eu tenho uma carga concentrada, não tenho mais nenhuma carga atuando aqui sobre esse trecho da minha viga. Observem que essa carga, se eu me fixar aqui na seção S1, essa carga RA, ela vai produzir, se eu conseguir fixar, se eu imaginar que eu vou fixar aqui a seção S1, ela produziria uma deformação na peça, mais ou menos como isso, ou seja, a peça se flexionaria nesse sentido. Se ela fizer esse movimento, o que é que vai acontecer com a peça? A peça está tracionando as fibras inferiores, não é isso? Se ela traciona as fibras inferiores, as fibras superiores elas se comprimem, não é verdade? Então, gente, analisando essa situação, RA em relação a S1, ela vai tracionar que fibras? As fibras inferiores. Portanto, eu tenho aqui o RA que vale 13,33. O RA que vale 13,33. Vamos lá. 13,33 vezes o bracinho de alavanca aqui, que é 2. Então, meu momento fletor na seção vai ser de 26, vai ser de 26,66 newtons metro, desculpe, quilonewtons metro, né? Quilonewtons metro, tracionando as fibras inferiores, tá? Vamos aqui para o momento agora na seção S2, né? Momento na seção S2. Meu momento na seção S2. Então, terei aqui, ó, a reação de apoio por esse braço de alavanca. Eu terei 13,33 vezes 4. Mas eu tenho aqui, ó, uma outra carga, essa carga de 10 kN, que em relação aqui à seção S2, está tracionando as fibras do lado superior, né? Superior. Porque se eu imaginar somente a ação dessa peça em relação à ação dessa força em relação a S2, o que é que está acontecendo? Ela traria toda a peça, flexionaria toda a peça nesse sentido, tracionando as fibras superiores, portanto.
Então, se traciona as fibras superiores, eu tenho um momento fletor negativo. Então, 10 vezes 2, terei então 13,33 vezes 4, menos um momento fletor negativo de 20, eu terei um momento fletor aqui de 33,32 kN/m. Tá? Vamos agora para a seção S3. Ora, gente, a seção S3, se eu entrasse aqui pela direita, eu teria a mesma situação inicial da seção S0. Portanto, aqui deverá ser 0 o momento. Mas vamos fazer o cálculo. Tá? Terei então 13,33 vezes 6, tracionando as fibras inferiores, não é isso? Menos 10 vezes 4 agora, não é isso? Menos 20 vezes 2. Então, terei, nesse caso, exatamente 0, ou seja, meu momento em S3 é 0. Vamos fazer agora o traçado desse diagrama, para ver como fica, não é? Então vamos nessa. Vamos plotar aqui esses valores. Aqui eu tenho o valor igual a 0. Em S1 eu tenho um momento de 26,66. 26,66. kN/m positivo, porque ele está tracionando as fibras inferiores. Em S2, um momento de 33,32, portanto ele veio para cá, né? 33,32 positivo, a gente considera positivo na norma brasileira, né? O momento que traciona as fibras inferiores. E em S3, o momento fletor é nulo. Vamos fazer o traçado então. Meus amigos, o momento fletor, a fórmula, a equação que descreve o momento fletor, quando eu tenho somente cargas concentradas, ele equivale a uma equação do primeiro grau, né? E ele varia de acordo com o trecho que eu estou analisando, tá certo? Então vamos fazer uma análise aqui, só para provar isso aqui. Vou fazer aqui uma seção, ó, uma seção, vou colocar uma seção aqui, SX qualquer. Qual o momento nessa seção SX genérica? Ora, em relação a SX, eu só tenho essa força aqui, que é a reação de apoio. Então, a equação do fletor, no trecho de 0 a 2, ó, a equação do fletor, no trecho de 0 a 2, é a seguinte: eu terei que o momento fletor, ele vai corresponder a uma equação desse trecho de RA vezes essa distânciazinha bem aqui, ó. Essa distância aqui é x, né? Então eu terei 13,33x. Ora, gente, essa equação é uma equação que descreve um gráfico linear, não é verdade? Portanto, nos trechos em que eu não tenho carregamento e eu só tenho cargas concentradas, a equação do momento fletor, ela é uma reta. Lembrar que a equação do momento fletor, ela varia domínio a domínio. Essa equação aqui do momento fletor, ela vale para o domínio de 0 a 2. Como aqui eu já tenho outros carregamentos, ele vai variando, né, trecho a trecho, a equação também do momento fletor. Portanto, ó, essa equação corresponde a uma equação de primeiro grau. O gráfico que descreve uma equação do primeiro grau é de uma reta, não é isso? A curva que descreve uma equação do primeiro grau é de uma reta. Tá? Portanto, esse é o diagrama do momento fletor, tá? Para essa viga com duas cargas concentradas. Certo?
Esse aqui nós temos que ele é positivo, repetindo, porque positivo ele traciona as fibras inferiores, tá? Traciona as fibras inferiores. Esse aqui é o meu diagrama de momento fletor dessa via. Pessoal, existe ainda uma forma de nós conferirmos se o resultado do fletor está correto, analisando o cortante. A área em cada trecho do cortante, ela deve ser equivalente ao valor do momento fletor. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui a área 1. A área 1 é de um retângulo, 13,33 vezes 2, 26,66. Confere aqui com o dado do momento fletor. Na área 2, que é esse trecho aqui, eu tenho 3,33 vezes 2. Portanto, aqui a área 2 será 6,66. Portanto, o fletor acumulado em S2 é a soma das duas áreas, 26,66 mais 6,66, que dá 33,32. Somando essas duas áreas, eu tenho exatamente o fletor, o valor do fletor em S2. Ora, se eu tenho 33,32 e tenho uma área negativa que dá 33,32, que é justamente a área 3, ela é uma área negativa, porque ela está do lado negativo aqui do cortante. Então, meu momento fletor aqui é zero, né? Tem que fazer uma correção aqui, aqui é negativo. Meu momento fletor aqui é zero. Assim eu confiro, tenho condição de conferir, olhando as áreas do diagrama de esforço cortante, conferir em cada seção as ordenadas de momento fletor. Com isso a gente encerra esse exercício. Valeu, pessoal, pela atenção. Muito obrigado. Até a próxima.